Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Blackjack, roleta, Ball Game e muito mais. Conheça também Sports Bet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Salve galera, beleza? Henry na área. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar como faz as novas missões criadas no Summer Update 2022 da cidade de Marapur. As missões que dão acesso ao boss solo e ao boss em grupo da nova cidade, além da montaria do Castor. Então, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E se você já conhece o canal e ainda não é inscrito, por favor, deixa o seu like aí e se inscreve aí para ajudar o canal e toda a comunidade tibiana a crescer. E se você quiser me pagar um cafezinho, clica aí no botão valeu aí embaixo, eu agradeço demais. Galera, para começar a fazer essas missões que eu vou mostrar, você precisa fazer o acesso a Marapur. Nesse vídeo na tela eu explico certinho como fazer. Quem não tiver visto, dá uma olhada lá antes. E galera, sempre lembre-se de marcar no mapa onde fica cada NPC que eu vou falar. Porque se eu ficar mostrando toda hora as idas e vindas de cada NPC, o vídeo fica muito longo. Então, para você ter uma noção da localização de cada um, basta ver no meu minimap ou marcar no seu mapa. Após ter o acesso de Marapur, vamos começar as missões, começando pela missão Coastal Concerns. Para começar essa missão, galera, vá até o NPC Dira, que fica localizado ao lado esquerdo do DP do sul de Marapur. Chegando lá, diga para ele Hi, Mission, Yes, para pedir a missão. Nessa primeira missão, vamos pegar alguns itens. O primeiro item fica localizado em Fading Islands. Então basta se dirigir para o norte e esquerda da ilha até o ponto que eu estou e clicar nesse SQM para pegar o Moon Mint. Quando pegar o primeiro item, vamos para o segundo. O segundo item fica localizado na Hunt das Tartarugas de Duas Cabeças, que fica localizado bem próximo da cidade na montanha. Nessa Hunt, pessoal, temos duas criaturas apenas, as Tartarugas de Duas Cabeças e os Foan Stalkers. Esses Foan Stalkers dropam o segundo item, que é o Coral Branch. Aproveite e pegue esse outro item que é uma espuma. Vamos usar ele logo mais. Se possível, aproveite e finalize 300 monstros também. Se não, depois você vai ter que voltar aqui para isso. Lembrando que para entrar na Hunt das Tartarugas de Duas Cabeças, precisa do Helmet of the Deep ou Deep Tigalha. Quando você pegar o coral e a espuma, volta para o sul da ilha. Lá vai ter um laboratório próximo ao NPC Dira que pedimos a missão. Nesse local que eu tô no vídeo. Chegando nesse laboratório, usa o coral nesse SQM para esmagar ele. Depois disso, use o seu Moon Mint aqui e depois o coral amassado nesse mesmo local. Feito isso, você vai ganhar esse Flask. Com o Flask em mãos, volta no Dira e diga Hi, Mission, para o seu questlog atualizar. Agora, ande para o norte e suba a escada, encontrando o NPC Nilavarna. Diga Hi, Mission. Essa é a missão que vai precisar enfrentar os 300 monstros na caverna das Tartarugas de Duas Cabeças. Então, quando terminar os 300, volte aqui e diga Hi, Mission, Yes, para completar a missão. A partir daqui, você vai precisar enfrentar o boss Chimera the Many-Headed, que eu mostro nesse vídeo aqui. Não vou explicar a estratégia nesse, senão fica muito extenso. Então acesse esse meu outro vídeo para saber como faz o boss. Deixa esse pausado para você continuar depois dele. Ou então você pode pular para as outras missões e ir adiantando, porque uma delas vai precisar ter enfrentado o Chimera também, concluindo as duas missões de uma vez. Então, quando você derrotar o boss, vai nascer um NPC chamado Chimera na sala do boss. Fale com ele rapidamente as palavras em azul: Hi, Attacked, Trapped, e pode sair do boss. Feito isso, volta para Nilavarna e diga
High Mission para completar a missão. Você vai receber esse item que serve para domar o castor que fica ali fora. Então basta usar o item nele para conseguir a montaria. Agora vamos fazer a missão Star-Crossed Lovers. Para começar ela, vá até a NPC Kandra, que fica acima da Nilavarna, e diga High Mission Yes para pedir a missão. Depois disso, aqui perto desse local, um pouco para a direita e sul, você localiza a NPC Tarisu. Diga para ela High Mission para o seu quest log atualizar. Após isso, vai para a cidade nas montanhas de Marapur e suba as escadas no centro para localizar o NPC Vrizak. Diga para ele High Mission para o seu quest log atualizar. Agora, siga o caminho conforme o vídeo até chegar no NPC Udu. Chegando na NPC, diga para ele High Mission Yes para o seu quest log atualizar e abrir outra missão em seu quest log, chamado Mountainous Matter. Feito isso, desça os andares dessa torre e entre na porta selada. Veja na caixa se tem um martelo. Caso sim, pegue ele. Se não, você vai ter que comprar um em qualquer loja e voltar aqui. Com o martelo em mãos, desça as escadas até chegar aqui nesse local com a roda girando na água. Basta clicar na alavanca, ir rapidamente até a roda e usar o martelo nela para o seu quest log atualizar. Feito isso, volta para o NPC Udu no topo da torre e diga High Mission para o seu quest log atualizar. Agora a NPC quer que você pegue ovos de Moa, então siga o caminho do vídeo para pegar eles. Eles ficam aqui na montanha mesmo, para a esquerda, então basta subir as escadas depois da ponte no centro e ir para o norte. Vai ter uma escada que você sobe que tem uns ovos vermelhos no ninho, é só clicar ali. Feito isso, volta para a NPC e diga High Mission para o seu quest log atualizar. Essa próxima missão, galera, precisa ser feita de noite. Você recebeu um mapa e vamos ter que ir nos 3 locais de noite que o NPC pede. E clicar nesse mapa que o NPC deu para marcar o local do mapa para NPC. O primeiro é aqui mesmo na cidade, perto do local dos ovos de Moa. Só que antes de subir lá, chegando no local que eu tô no vídeo, no topo dessa torre, basta clicar no mapa para marcar o primeiro ponto. O segundo ponto fica em uma montanha fora da cidade, ao norte. Então vá tudo para o norte e suba uma montanha conforme eu mostro no vídeo. Nessa montanha você vai reparar que tem um ninho de Moa nela. Quando chegar nesse ponto, você pode usar o mapa de novo para marcar o segundo ponto. O terceiro ponto fica localizado ao sul da montanha da cidade, um pouco para a direita, subindo uma escada. Nesse local você vai ver que tem uma estátua gigante. Chegando nela, pode usar o seu mapa e marcar o terceiro ponto. Feito isso, volta para a NPC Udu e reporte a sua missão dizendo High Mission para o seu quest log atualizar. Lembrando que os 3 pontos que você tem que marcar devem ser marcados de noite no Tibia, senão não funciona. Agora vá novamente para o NPC Vrizak, que é o que fica no centro da cidade, no topo da montanha, e diga para ele High Mission para o seu quest log atualizar. Agora vá para a NPC Sarak, que fica próxima dos ovos de Moa, que pegamos agora há pouco, e diga High Mission para o seu quest log atualizar. Saia da cidade após isso, vá para o norte e siga o caminho que eu estou fazendo para localizar o NPC Kalmud, que fica em um local escondido ao norte da montanha. Chegando lá, diga para ele High Mission. Volta para o NPC Vrizak no topo da montanha do centro e diga High Egg para ganhar esse bloco de gelo. Vamos precisar de alguns itens para fazer essa missão. Então, desça a montanha e enfrente alguns Parders para pegar a sua pele, que é o primeiro item. Após pegar a pele de Parder, vamos atrás do segundo item que fica para a direita da cidade. Vamos aproveitar que é caminho e falar com o NPC Tarisu antes, ao sul da ilha, para atualizar o seu quest log. Então chegue nele e diga High Mission. Agora, vá tudo para a direita da montanha principal até chegar nesse ponto que eu tô. Chegando aqui, coloque o seu Helmet of the Deep, ou Deep de Galha, para poder descer debaixo da água. Assim que descer, basta clicar na ostra para pegar o segundo item, que é uma pérola. Após isso, o próximo item que vamos pegar fica aqui perto. Então vá para a esquerda, suba uma montanha de Parders
e se dirija até o local que eu tô indo no vídeo. Quando chegar nesse ponto, clica aqui para pegar esse item, que é uma lasca de madeira. Com ele em mãos, vai para a esquerda e desça mais esse local de Parders até localizar uma fogueira. Chegando na fogueira, usa o item na fogueira para ele começar a queimar. Essa lasca pegando fogo tem um tempo para sumir, então não fique demorando muito. Após isso, desça a montanha de Parders, se dirija para o norte e depois para a direita para localizar uma fonte congelada. Usa a lasca pegando fogo na fonte para derreter o gelo. E depois clica na fonte para pegar esse frasco de água da fonte. Agora vamos precisar daquele item que você pegou nas tartarugas de 2 cabeças, a espuma. Então volte até a montanha que fica aqui perto, que é a montanha daquele ponto que marcamos no mapa, ao lado daquele ninho de moa. Andando um pouco mais para a direita lá, você vai localizar uma flor murcha. Do lado dela, use a espuma no SQM vazio para nascer uma flor. Feito isso, clica nela para você pegar a flor. O terceiro item é obtido através de um Ice Cube, então vamos precisar pegar alguns deles para tentar esculpir uma flor de gelo. Os Ice Cubes pode ser comprado pelo market ou pego em criaturas como Frost Dragons e Ice Golems, por exemplo. Com ele em mãos, use o bloco de gelo que você ganhou do NPC nos Ice Cube, para tentar esculpir essa flor média chamada Prairie Ice Flower. Não sei se as flores mais bonitas funcionam também, mas a pequena não funcionou. É esse item que você precisa. Agora volte para a cidade nas montanhas e suba o andar acima da NPC Sarak. Você vai ver o NPC Nihaka. Diga para ele: Hi, Dancelfly, para pegar esse item. Vamos usar isso para capturar uma Dancelfly. Então compre um Juice Squeezer no market ou na loja, compre uma fruta manga em qualquer loja de fruta também e consiga um Honeycomb. Com os 3 itens em mãos, usa o Juice Squeezer na manga para criar um suco de manga e depois usa o suco no Honeycomb para deixá-lo com mel. Feito isso, vai até essa fonte de água e use o suco de mel dentro da fonte para nascer as Emerald Dancelfly. Quando elas nascer, basta usar o item que o NPC te deu em uma delas para capturar ela. Feito isso, volta para NPC Nihaka e diga: Hi, Mission, para o seu quest log atualizar. Após isso, vai até a NPC Kandra, ao sul da ilha, e fale: Hi, Mission, para entregar a água que você pegou na fonte. A partir daqui, você libera um mini boss solo que é bem fraco e que não dá muito loot. Então vai para o norte da ilha, próximo daquele NPC escondido debaixo da montanha, suba as escadas e passe pela porta selada. Para entrar no boss, basta pisar nesse SQM que você vai ser jogado para dentro da sala. Assim que finalizar ele, clica no baú da sala para pegar esse Gemed Lotus Broche. Esse boss pode ser refeito a cada 20 horas. Volta pro NPC Kandra e diga: Hi, Mission, para completar a missão Star-Crossed Lovers. Agora falta só a última missão aberta, Mountains Matters. Então aqui mesmo, clica na gaiola com um pássaro ao norte da NPC Kandra para pegar uma pena. Após isso, vá até o NPC no centro da montanha, o Vrizak, e vamos usar 3 itens no rosto da estátua em cima da pedra. O primeiro que vamos usar é a pele de Parder, depois a Prairie Ice Flower e por último a pena de canário que pegamos agora. Após isso, você vai ver que a estátua ficou com os olhos brilhando. Então fala com o NPC Hi Egg para continuar. Agora, pessoal, praticamente é a última parte. Vai até os Nagas ao norte e esquerda da ilha. Caso você seja por volta do level 300, é bom ir com alguém para não ter muito perigo. Basta descer no segundo andar dos Nagas e se dirigir até um quarto fechado. Chegando nele, você não vai conseguir entrar. Então você vai precisar usar o seu Gemed Lotus Brush na parede para você liberar o acesso daqui. Para entrar, basta clicar na parede após usar o brush. Após isso, clica nesse SQM da pedra para pegar essa bag com os ovos de Nagas. Vamos entregar essa bag para o NPC que fica escondido lá dentro da montanha, o Kalmud. Chegando nele, diga Hi Mission para o seu quest log atualizar. Volte na NPC Sarak, nas montanhas, e diga também
High Mission para o seu quest log atualizar novamente. E por fim, caso você já tenha enfrentado a boss Timira, que é o mesmo da primeira missão Coastal Concerns, basta dizer novamente High Mission para Saraki para completar a missão Mountains Matters. Com isso, todas as 4 missões que foram criadas no Summer Update 2022 ficam completas. Essas de Marapur. Ufa, finalmente acabou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Resumi bastante para vocês, para não ficar muito longo. Deixa o like aí para levar esse conteúdo para mais pessoas e compartilha o vídeo para quem precisar fazer essa quest. Se você quiser me pagar um cafezinho para ajudar o canal, clica aí no botão Valeu ou qualquer outro tipo de doação na descrição desse vídeo. Se você quiser se tornar membro para apoiar o canal, com apenas R$3 por mês, clicando no botão Seja Membro, você participa do nosso grupo de Knights do Zap. Então eu agradeço todos que sempre apoiam o canal. Tamo junto sempre, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e seu comentário para aumentar a relevância dele no YouTube. Se quiser contribuir sugerindo temas, basta me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem. Caso queira que seu nome não seja divulgado no vídeo, deixa um nome fictício para mim. E caso queira contribuir com o canal financeiramente, os links de apoio estão na descrição desse vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do nosso grupo de membros, que ajuda você com suas dúvidas do Tibia no dia a dia. Para quem precisar de Tibia Coins, é só comprar no Moedas pelo meu link na descrição, com a melhor qualidade e segurança do mercado. Tamo junto!